Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Amém? Então a paz do Senhor, amém, base? Glória a Deus, Deus é bom demais. Quantos acreditam que Deus é bom aqui? Na bondade de Deus, que apesar da nossa dificuldade, apesar dos nossos problemas que nós vivemos, que mesmo a cenários tão difíceis e conturbados que somos comedidos na nossa vida, o Senhor continua sendo bom, amém, irmão? Quantos acreditam nisso, tem essa convicção? Levanta a mão. Agora aqueles que têm uma certeza, aplauda o Senhor, dá um glória a Deus essa noite, glória a Deus, Deus é bom, Jesus, amém? Deus é bom, glória a Deus. Então abra comigo a sua Bíblia, vamos à palavra dessa noite, abra comigo sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, como eu disse na quinta, Atos dos Apóstolos. Hoje falaremos sobre um texto que é um terror para a turma da Hipergraça. Misericórdia, os caras aqui estão enjoados demais, hein? Aleluia! Mas chama aquela normal lá, que senão vai dar mais sede, irmão, em nome de Jesus. Os caras pegou aqui para fazer a moral, né, Weslão? Tá ligado, né? Esses caras, ô Jesus, tenha misericórdia. Amém, aleluia. Texto então esse de Atos 5, que acontece na era da graça, irmãos. Acontece aqui, já desceu o Pentecoste, já ocorreu. Em Atos 5 nós teremos aqui Deus matando um casal, fulminando um casal. Aquele mesmo Deus que essa turma acha que é um Deus que só ama, é um Deus que deixa tudo, um Deus muito ursinho carinhoso, que é onde aceita tudo, pode tudo, viver de qualquer jeito. Ali nós temos um texto da nova aliança, aonde o Senhor está demonstrando ali a sua justiça. Da mesma forma que Ele é um Deus de amor, Ele também é um Deus justo. Você crente, macaco velho, sabe bem, falaremos essa noite de Ananias e Safira, e algo que precisa ficar muito claro, entenda isso, irmãos, nenhum de nós aqui somos melhores que Ananias e Safira, nenhum de nós aqui, ninguém que está aqui essa noite, ou que ainda ouvirá essa mensagem, é melhor do que Ananias e Safira. Então que essa noite você possa abrir o seu coração, abrir o seu entendimento com as lições que tiraremos desse texto, amém? Ou não amém? Amém. Vamos ao texto então, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1, estarei lendo hoje na Nova Almeida atualizada. Antes da leitura então, para você entender e se encontrar nessa história, aqui Jesus ele já morreu, já ressuscitou, o Espírito já desceu sobre o povo, e Jesus ele deixou ali uma mensagem àquele povo. Qual é a mensagem? A mesma que nós ansiamos há 2000 anos, em breve eu voltarei. E ali aquela igreja que está nascendo, tudo está começando, o povo estava crente que Jesus voltaria ali em poucos dias. Muito em breve Jesus estaria voltando. Esse era o anseio que já estava para acontecer. Pedro ele só foi escrever em sua segunda carta mais lá na frente, aonde ele diz que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Então o povo ainda não sabia, estava esperando. Não, Jesus já está voltando. As coisas já estão para tudo se resolver. E o que acontecia? A galera por achar isso, os irmãos da igreja por pensarem isso, aqueles que tinham mais posses, mais condições, eles começaram o quê? Pronto, já sei que Jesus vai voltar, já sei que Jesus está chegando, já o reconheço como meu único Senhor e Salvador, então agora eu vou vender tudo que eu tenho mesmo, porque Jesus está voltando, vou entregar aos pés dos apóstolos, vou entregar para os apóstolos administrarem tudo, aqueles que precisam eles vão ajudar, e glória a Deus, porque Jesus já está aí. Partiu Nova Jerusalém, estou pronto. Era assim que eles estavam pensando, era assim que era o sentimento deles. E ali o povo começa a ter uma atitude muito nobre, de entregar tudo ao Senhor, mas eles tinham um entendimento um tanto quanto equivocado. No final do capítulo 4, depois você lê na sua casa, um homem chamado José, mais conhecido como Barnabé, ele faz isso, ele vende a sua propriedade, ele vende a sua casa, e entrega ali aos pés dos apóstolos. E essa atitude de Barnabé, ele começa a movimentar diversos corações ali da igreja primitiva. Vários homens começam a ver isso,
e nós vamos o texto, todos contextualizados, amém? Então Atos capítulo 5, versículo 1 vai dizer: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, grave isso, irmãos, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que se você conservasse a propriedade, ela seria sua? E depois que você vendesse, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que, Ananias, você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. Veja, irmãos, aqui, quando você mente, você não está mentindo para o seu líder, você não está mentindo para o seu pastor, você não está mentindo para a sua igreja, mas você está mentindo para Deus. Você não engana, você não desconversa com homens, mas com Deus, é o que Pedro está dizendo. Continuando, versículo 5, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levou-os para fora para sepultá-lo. Caixão de vela preta, finado para Ananias, acabou. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, chamada Safira, toda desavisada. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Eu fico aqui pensando o apóstolo Pedro. Eu fico aqui imaginando Pedro olhando e falando: me ajuda, Safira, me ajuda que hoje as coisas não estão boas. Vai dar ruim se você entrar na linha do seu marido. E ela responde: sim, foi por esse valor. Aqui nós já aprendemos, base, que pode estar vivendo no tempo certo, você pode estar dentro de uma igreja, você pode estar dizimando, ofertando, sinais e maravilhas acontecendo, frequentando cultos, ofertando ao Senhor, e mesmo assim, você ser recusado por Ele, você ser alguém que não está sendo aceito, porque você está dando algo que é de mentira ao Senhor. Safira estava entregando, e era muito, não era pouco, mas ela estava entregando algo mentiroso ao Senhor. Veja que com certeza não era pouco, porque senão não caracterizaria que era um tudo, mas eles retiveram uma parte, eles retiveram algo. E aqui, base, nós vemos que a oferta, ela não se resume em quantidade, mas ela se resume na essência, na verdade. Com certeza era um valor altíssimo, mas vamos continuar, porque hoje é ceia, o caldo vai engrossar, amém? Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, levando-a, sepultaram ao lado do marido. Difícil congregar nessa igreja de Pedro, né, irmão? Cata uma aguinha normal lá, tem coragem? Sobreveio grande temor, o versículo 11, a toda a igreja, e todos aqueles ficaram sabendo deste acontecimento. Nossa, pastor, vai pregar um texto desse, está querendo meter medo da igreja? Jamais, irmãos, jamais, mas é exclusivamente para que possamos trazer o que esse versículo 11 está resultando aqui. Sobreveio grande temor a todos, que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui com mais temor das coisas do Senhor, com mais respeito nas coisas do Senhor, com mais amor pelas coisas de Deus. Deus, irmãos, igreja do Senhor, Deus não brinca de ser Deus, então você tem que parar de brincar de ser crente. Muitas pessoas acham que a vida cristã é um playland. Eu fico pensando em irmãos daquela época, eu fico pensando aqueles irmãos, as caravanas da época. Pô, vamos visitar uma igreja, congregação lá em Jerusalém. Ah, qual que a gente vai? A igreja do apóstolo Pedro. O povo já devia pensar: vixe, deu ruim, nem quero. Eu imagino aquela notícia se espalhando do que aconteceu, desse casal sendo fulminado, sabe? Aqueles visitantes, meio sem compromisso, meio safado, que só fica visitando igreja. Naquela igreja nem visitava, porque uma mulher e um homem foi fulminado. Era uma igreja de verdade, não era uma igreja de mentira.
Era um povo que levava a sério as coisas de Deus. Não era um povo que estava brincando. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas ouvindo dizer desse acontecimento. Mano, Barnabé deu tudo que tinha, a galera começou a nos dar. Aí aquele Ananias, marido da Safira, foi entregar aqui. Pedro já recebeu o mistério, já falou por que está enganando. Pum, morreu. Morreu. Aí 3 horas depois chegou a mulher desavisada, nem sabia que era viúva. Ele ainda quis dar de misericórdia. Fala aí, paz do Senhor, irmã, que eu acredito que foi assim. Paz do Senhor, graça e paz, pastor. Foi por isso aqui, conseguiram vender lá? Foi uma bênção, glória a Deus, deu tudo certo. Deus é bom, porque é assim, as pessoas ainda colocam Deus na presepada toda. Eu fico imaginando como esse acontecimento se espalhou. Mas para eu começar a pregar, feche seus olhos, vamos orar. Se você puder, curve sua cabeça. Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Vem e toma o teu lugar em nosso meio. Que teu Espírito Santo venha e tenha total liberdade em nosso meio. Sou apenas um canal, mas quem faz é o Senhor. Limpa a nossa mente agora, Jesus. Limpa o nosso coração, Pai, que nós possamos viver uma grande transformação para a Tua glória essa noite. Que todo, Pai, ladrão, demônio desavisado que veio para roubar as sementes da palavra, que ele saia agora em nome de Jesus. Que toda preocupação com as coisas lá de fora ou com ansiedades de coisas que ainda estão para acontecer, seja removido agora em nome de Jesus. Nós declaramos que hoje é uma grande noite na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então o cenário cristão da época era esse. Uma grande perseguição a igreja estava vivendo. Roma estava perseguindo vários cristãos. Roma estava em cima. Os judeus estavam contra esses irmãos da eclésia, os cristãos. Os judeus estavam contra. E é nesse período que a igreja nasce. Nesse período que tudo começa acontecendo. E o incrível, irmãos, é que o povo matava um ali, mas nascia 3 lá. O povo vinha, queimava os crentes na cidade, mas nascia 5 lá na vila. O Coliseu exterminava cristãos, mas da mesma forma que morriam homens ali naquela arena, nascia diversos na arquibancada. Foi assim que a igreja começou a nascer. E aleluia, eu fico imaginando isso, irmão. Sabe, eu não vou cantar, mas com certeza você lembra sempre vou lembrar da coragem, do amor daqueles caras, irmãos. Quem conhece essa música, você sabe quão forte ela é. A bravura desses homens que eles viveram. Então o diabo, ele vendo tudo isso. Satanás vendo tudo isso, como o texto diz. Ele perseguia um ali, crescia outro lá. Ele matava um aqui, nascia um lá. E ele começou a pensar, tá osso, eu estou enxugando um gelo. Não está dando. Pelo lado de fora parece que as coisas não estão dando. Esses caras não têm medo de morrer. Esses caras estão morrendo e morrendo louvando o nome do Senhor. E parece que não acaba. Mata um aqui, nasce lá. Sabe, irmãos? Isso nos mostra como que nós precisamos não ser levado pelas circunstâncias. Ser crente naquela época, quando a igreja estava nascendo, irmão, era só para os de verdade mesmo. Porque muitos ou negavam ou morria, ou negavam ou era lançado. E nós precisamos aprender essa primeira lição. Imagine esse cenário, sabe, o tempo fechando, o pau estava fechando nas ruas, mas o povo continuava crente no secreto, irmãos. O povo continuava confiando no Senhor. Pessoas morrendo, pessoas sendo queimadas, mas para a glória de Deus, homens ali gerando seus filhos, suas filhas nas suas casas. A igreja estava nascendo. Fala para o seu irmão, precisamos aprender com esse povo. Fala isso. Quantas vezes, irmãos, nós deixamos o medo, nós deixamos a ansiedade, como o Caio pregou aqui quinta-feira, nós deixamos as preocupações tomar lugar em nossa vida, e com isso a gente paralisa no Senhor. A gente estaciona devido às situações da vida. Esses irmãos da igreja primitiva, eles nos mostram que eles não eram levados por aquilo que estava acontecendo na rua. Eles não eram levados por aquilo que estava acontecendo na economia, na política.
Eles não eram levados por aquilo que eles viam, mas eles eram verdadeiros cristãos, como aquela música diz, aonde eles eram guiados pela fé, prontos para morrer, prontos. Era de fato aquilo que Paulo vai dizer mais tarde: eu prefiro viver para Cristo, ou morrer para mim vai ser só lucro, porque a minha vida é o Senhor, eu já morri para essa vida. Pode queimar, pode matar, pode jogar na arena. Sabe, irmãos, muitas vezes nós deixamos os problemas paralisar nosso ministério, muitas vezes os problemas paralisam nossa vocação, nosso chamado. Quantas vezes, irmãos, e a minha oração essa noite é que você de fato não seja guiado pelos seus olhos naturais, não seja guiado por um cenário de morte que seus olhos possam estar olhando, mas sim por aquilo que você crê no Senhor. Seja guiado pela sua fé no Senhor, pelo seu propósito, pela sua vocação, e aleluia por isso. O texto mostra que Satanás era muito persistente, porque com todos os defeitos, irmãos, ele é um cara que não desiste. Ele não desistia, ele ficava ali em cima, sabe? Ele sabe que é um derrotado, mas ele quer atrapalhar. E veja, só avalia, você acha que o diabo não está furioso com você? Talvez é porque você está mais do lado dele do que do Senhor, porque ele sempre vai estar furioso com o cristão verdadeiro, furioso com aquele que está produzindo e vivendo aquilo que o Senhor o chama. Às vezes você fala: não, eu não passo por perseguição, eu não passo por problema. Talvez é porque você está mais do lado dele. Talvez é porque você está negligenciando muito o princípio, você está negligenciando muitas verdades. É por isso que ele não está te perseguindo. Você já sabe aquele cara que está em cima do muro e fica olhando de um lado para o outro, mas o muro é dele. Se você não está produzindo, você está deixando de produzir, já está tudo certo. Mas ele então, vendo que por fora não estava dando certo, por fora ele matava um, nascia mais, ele não estava vencendo, o que ele decide fazer? Ele fala: pronto, agora eu vou entrar por dentro eu vou mexer com eles por dentro, porque esses caras estão aqui, pode matar minha carne, porque nada poderás fazer com a minha alma, eu estou pronto para morrer. Foi assim que a igreja nasceu, irmãos. Essa igreja, ela nasceu assim, irmãos. Chegamos aonde estamos hoje, 2023, mas ela nasceu dessa forma, com esses homens de coragem, com esses caras dizendo: pode matar minha carne, porque eu não tenho medo de vocês, mas eu temo aquele que pode fazer muito com a minha alma, então estou pronto para morrer. Então o diabo decidiu mudar a estratégia e planejou manifestar agora do lado de dentro. Ele encontrou lugar no coração de dois irmãos da igreja. Ele encontrou lugar no coração de dois irmãos daquela igreja, o tal do Ananias e da Safira. Um casal que tinha posses, e eles quiseram dar uma migué para o Senhor. Eles quiseram dar um H, fazer aquela média. Com certeza você conhece alguém assim, sabe aquelas pessoas que elas querem se fazer presentes com o dinheiro que ela tem? Ela quer ser vista pela oferta que ela dá, por tanto de recurso que ela tem. Em resumo, esse foi um casal que quis ostentar naquela época. Sabe aquele negócio: Barnabé deu, vou chegar junto também, não vou ficar para trás, eu também vou dar, eu não vou ficar para trás, porque Barnabé está dando, eu vou ficar aqui, as pessoas não vão me notar. Quantas vezes a nossa adoração é assim ao Senhor? Porque um levantou a mão, o outro levanta. O primeiro glória que dá no culto já te motiva a dar o seu também, mas se ninguém dá, fica todo mundo parecendo que está dentro de uma geladeira. Foi o que aconteceu com Ananias. Viu os caras dando, falou: vou entrar nesse migué aí também junto. Mas eles esqueceram que Jesus, ele já nos tinha avisado sobre isso. Jesus, ele disse que um dia ele estava no templo, uma moça, uma senhora, chegou e deu apenas 2 moedas, e disse que aquela oferta foi a maior, porque a oferta não se diz respeito à quantidade, mas à verdade, à essência, e não aqueles tesouros todos. E esse casal, Ananias e Safira, eles olharam para o volume: peraí, eu vou dar. O casal, de fato, eles não vigiaram, eles deram lugar para o inimigo, eles deram lugar para a vaidade, eles deram lugar para o orgulho. Talvez
O apóstolo Paulo só vai dizer lá na frente para a igreja de Colossos: vocês têm que vigiar e orar. Talvez aqueles irmãos, eles ainda não sabiam, eles só estavam orando. Ninguém estava vigiando, ninguém estava cuidando do coração. Então eles vacilaram. Fala para o seu irmão: vigie e ora, senão vai dar ruim. E essa água aqui, não, vai dar ruim, tem pouco, vai dar sede aqui. Então Pedrão, ele vai falar com Ananias. Pedrão, ele vai chegar com Ananias e vai falar: mano, por que você quis enganar o Espírito Santo? Por quê? Por que você fez isso? A casa não era sua, Ananias? Cara, a casa era sua, você não precisava dar nada, Ananias. Se você vendesse, a grana era sua, mano. Para que você foi tentar o Senhor? Não precisava disso. Ô Ananias, por que você foi fazer aquilo que as pessoas estavam fazendo e não aquilo que o Senhor te chamou para fazer, Ananias? Por que você foi levado pelo que você estava olhando as pessoas fazer? Sabe, irmãos, Pedro estava dizendo para Ananias: você tinha que fazer o que foi chamado para fazer, não aquilo que a pessoa do seu lado está fazendo, Ananias. Por essa brincadeira, por você levar coisas e achando que está enganando homens, pum, subiu, morreu, acabou. Ananias se foi, e aí chega a irmã, que não sabia nem que estava viúva, como eu disse, desavisada, e ele da mesma forma conversando com ela, dá oportunidade, e o texto é enfático em dizer, Lucas, ao escrever esse livro, ele já deixa registrado, e Safira estava ciente, ela sabia o que tinha feito, e Pedro já fala: então tá, pronto, vai junto, caiu morta também. Ou seja, irmão, entenda esse princípio, aquilo que do lado de fora, o diabo não estava conseguindo fazer, ele encontrou lugar, uma brecha, dentro do coração de homens, e entrou para dentro. Aquilo que homens não estavam sendo levados fora, ele achou lugar no coração de dois irmãos, e a história deixa claro, que o diabo sempre vai querer destruir aquilo que está nascendo, sempre vai querer destruir aquilo que está sendo gerado. No texto está sendo referido à igreja que estava nascendo, a igreja primitiva que estava, mas eu aplico na sua vida, irmão, quantas coisas estão começando, quantas coisas estão sendo geradas, e você tem sentido talvez uma dificuldade, você tem sentido uma grande resistência, uma grande luta, assim como eu preguei alguns dias atrás aqui, quem não assistiu, veja depois no YouTube, você tem sentido que tem se levantado muitos ventos contrários na sua vida, parece que as coisas não vão para frente. Eu quero que em nome de Jesus, você receba essa noite, que o Senhor está te dizendo: não desista, vigie base, você não vai parar, Tiagão, você não vai estacionar, Cibele, você não vai desanimar, Aline, que a gente em nome de Jesus, irmãos, tenha isso no coração. Por quê, pastor? Está muito complicado, é muito difícil, sim, irmão, mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam em nome de Jesus, amém? No texto mostra que Pedro exortou Ananias. Pedro ainda disse para Ananias: por que você está fazendo isso? Por que você não está fazendo o que foi chamado? Por que você está se comprometendo a fazer algo, Ananias, que você não tem disposição para cumprir? Por que você está querendo se passar por alguém que está fazendo algo que você sabe que você é de mentira? Você de fato não tem essa essência. Por que você está querendo ser levado por um título, Ananias? Você não era obrigado a dar nada, cara. Você não era obrigado a fazer nada. Por que você está querendo fazer algo que o Senhor não te chamou para fazer? Sabe, irmãos, aqui nós precisamos aprender, irmãos. Aprender, igreja, que na graça, nessa era que nós estamos vivendo, e esse episódio ele acontece, nenhum voto, irmão, nenhuma oferta, nenhum sacrifício, nada, ele é obrigatório no Senhor. Não existe uma obrigação. Escute, às vezes você vai ouvir isso às vezes você é alguém que está aqui e já ouviu: ah não, você tem que dar oferta de primícias, não, aqui você tem que fazer o voto dos 70 fiéis, aqui se você não participar da campanha das 7 promessas, você está fora, você vai para o inferno. Mentiram para você, irmão, mentiram para você. Na nova aliança, a circuncisão, ela não é do lado de fora, mas ela é do lado de dentro. Não se resume
na época da lei, naquilo que nós deveríamos fazer, mas nessa era que nós vivemos, irmãos, nesse novo tempo do Senhor, nessa nova aliança, superior aliança, se resume naquilo que Jesus fez. E eu sei que ao dizer isso pode parecer que, então, se é sobre o que Ele fez, então eu posso viver de qualquer jeito, então eu posso ficar de boa. Errado, irmãos, porque fomos um povo chamados a viver assim como Ele viveu, fazer assim como Ele fez. Ele, Jesus, Ele 100% Deus, Ele se renunciou de toda a sua glória, se esvaziou, as Escrituras dizem, de todo o seu poder e se encarnou na matéria humana, como um convite que eu e você precisa se esvaziar da nossa carne e não ser mais levado pelos nossos desejos e instintos, irmãos. Precisamos entender esse convite que o Evangelho faz. Da mesma forma que a certeza que temos do perdão dos nossos pecados, quando de fato nos arrependemos, isso não é um convite para viver pecando. Que você possa, em nome de Jesus, entender isso. Pegar essa chave, essa palavrinha da moda, né, essa senha, mas de verdade, igreja, esse pensamento precisa virar na nossa mente. Precisa virar, senão você só troca de igreja. Você troca a missa pelo culto, a saia pela calça, a parede branca pela parede preta, a barba pela tatuagem, o terno pela camisa florida, mas você não muda. Não existe uma essência, não existe algo dentro. Fica só algo estereótipo, fica só algo que os olhos estão vendo, mas a raiz de tudo, ela continua igual. Aquele casal, irmãos, eles estavam ofertando, ou seja, eles estavam frequentando uma igreja, eles estavam participando de uma igreja, eles estavam dentro da eclésia do Senhor, da comunhão, eles participavam, mas a essência deles estava fora, a verdade deles não estava ali. Eles não eram de verdade, eles estavam apenas de uma forma exterior. Cuidado, base. Esse texto nos mostra que você não deve fazer coisas que crente faz, se você ainda não tem um caráter cristão. Não faça coisas porque crente tem que fazer isso. Faça de fato se você já tem um caráter transformado. Não faça para agradar, não faça porque estão fazendo, mas faça porque você entendeu o que precisa fazer. É isso que esse texto está mostrando. Não seja levado, Ananias, por uma modinha, não seja levado, Ananias, por uma maioria, mas seja guiado pelo seu propósito, Ananias. Você foi levado pela onda, Ananias. Você foi levado pelas suas vontades, como eu já disse, irmãos, em diversas outras oportunidades. Você saber cantar um louvor, você ter um aplicativo da Bíblia no seu celular, você vir num culto de domingo e dar um check-in, tudo isso não te torna um crente. Não te torna, irmão, a questão é como você vive, e não como você aparenta viver. Como está o seu coração, como está a sua essência. A oferta que você precisa entregar ao Senhor, claro, é necessário, eu vou chegar nesse ponto, dessa parte financeira do dinheiro, mas antes de você entregar o seu bolso, entregue o seu coração a Ele, entregue a sua verdade a Ele. Sabe, irmãos, por muitos anos da minha vida, eu fui um irresponsável, porque eu achava que eu estava sendo justo com o Senhor, dando o meu dízimo, mas vivendo os meus 90% como um canalha, como um cretino, e achando que Deus estava abençoando, porque eu estava dando 10% numa igreja. Só que não, irmãos, está tudo errado. Como você vive, porque Jesus ele não quer mais 10%, Ele quer a sua vida, Ele quer você inteiro. Então agora eu não quero mais só 10%, eu quero 100%. O que você faz com aquilo que eu proporcionei com você, com o recurso que passa na sua mão? Como nós estamos vivendo, irmãos? Por isso que aqui, sempre dizemos, a oferta, o dízimo não é, irmão, o quanto você dá, mas é como você participa, é como você faz. Não é por pressão, não é por necessidade, não é por medo, mas é com entendimento, é com lucidez. Entenda, irmão, que o Senhor não está buscando uma aparência, Ele está buscando uma essência, uma verdade, e Ele não encontrou isso naqueles irmãos. Ananias e Safira não estavam de verdade, por isso, irmãos, que aqui eu sempre ensino a importância.
a importância de você jejuar. Nesse ano, que eu me recordo, eu acho que eu fiz uns 3 jejuns. Mas eu nunca irei aqui passar como uma obrigação, um mandamento, uma ordem, não, irmãos. Porque jejum é algo seu e Deus. Biblicamente não existe nenhum período ou duração, ou um momento que todos precisam fazer igual. Pode haver um dia que exista uma convocação, mas não uma obrigação, porque não é por obrigação, é por entendimento. É por entendimento, irmão. Biblicamente não podemos fazer isso, mas uma coisa é óbvia: Cristo espera que todos nós jejuemos. Ninguém precisa pedir para você jejuar. Você sabe, se você é um cristão, que existem momentos na sua vida que você precisa viver um jejum. Ninguém precisa ficar pedindo ou falando para você que vai ter um gafanhoto, que não vai abençoar na igreja, vai gastar com remédio, o carro vai quebrar. Não é por medo, não é por macumba, é por entendimento, irmão. Se você só consegue se envolver, como eu já falei em alguns sermões atrás, se você só consegue ser generoso, se alguém aqui tem que ficar te convencendo, de verdade, irmão, não tem como a gente converter alguém que Cristo não converteu. É uma oportunidade que nós temos, participar de um momento como o momento da oferta, o momento do dízimo, mas que possamos entender, não faça. O fato de um ser mais generoso que o outro, não pode fazer da experiência. A experiência, a decisão do Chico, não pode ser uma verdade para o Francisco. Cada um é de um jeito, irmão. O apóstolo Paulo, ele fez um voto, ele rapou a cabeça. Agora a experiência do apóstolo Paulo precisa ser uma doutrina para a igreja? Agora todo mundo tem que rapar a cabeça? Claro que não, irmãos. Claro que não. Até por conta que alguns estariam num voto eterno aqui, né? Natural. Amo vocês, lindos. Mas entenda que uma experiência, ela não pode ser considerada uma doutrina. Uma experiência, ela não pode ser considerada uma regra. Não, base. Sempre eu dou exemplos e testemunhos meus aqui. Eu gosto muito de colocar, abrir isso, mas tudo isso é apenas uma gasolina para você acreditar que da mesma forma que aconteceu comigo, mesmo Deus que fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Mas pode ser que seja de uma forma diferente, mas que isso venha te inspirar e te motivar a não desistir, a percorrer e avançar. O que é obrigado, irmão, é o que está escrito aqui. Isso aqui é o que é obrigado. O restante não é obrigado, não interessa o que eu acho, não interessa o que eu penso, o que eu entendo, o que interessa, irmão, é aqui, ó, o que está escrito, é isso que interessa para o crente. Você precisa ter isso no seu coração. Ai, mas meu pastor falou isso. Ai, mas o meu apóstolo falava aquilo. Aqueles mais carentes, o meu paizinho espiritual me ensinou assim, irmão. Não interessa, não está escrito aqui. Não faz sentido. Para o crente, essa é a verdade. Essa é a palavra de vida eterna, não interessa. Mas a grande questão é, você lê o que tem aqui? Você conhece o que tem aqui ou você é refém das bocas que te cercam? Você é refém daquilo que os microfones estão ao seu lado? Talvez seja por isso que você já entrou em tantas loucuras, em tantos ventos de doutrina, porque você não tem feito a sua parte. Você só faz quando pedem. Você não consegue se debruçar na palavra do Senhor, nas palavras de vida eterna. Como diz em Hebreus 4:12, aquela palavra viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, que separa a alma e espírito, juntas e medulas, capaz de alcançar o mais íntimo do nosso coração. Ah, mas é difícil, irmão. Como eu sempre falo, evangelho não é facilidade, evangelho é decisão, irmão. Evangelho é decisão, é prioridade, é posicionamento. Voltando para o texto, não havia sido estabelecida uma doutrina, não era obrigatório que todos precisavam dar e vender o que tinham, não foi aberto ali uma doutrina, não, jamais, irmãos. Foi apenas uma experiência que Barnabé teve, foi apenas algo que Barnabé quis viver, e ele vendeu a sua propriedade e entregou aos apóstolos. Barnabé e alguns irmãos, entenda isso, irmão, porque sempre vai ter isso. Na igreja sempre vai ter aquele que vê anjo, e tudo bem, mas porque um irmão vê anjo, toda a igreja tem que ver anjo?
Não, irmão, é uma experiência que o irmão ou a irmã viveu com o anjo. Uma experiência não precisa ser uma verdade. Ah, mas eu não estou vendo o anjo, então eu não sou de Deus. Não. Entenda isso. Ninguém precisava ter vendido nada. Foi algo que Barnabé quis fazer. Não permita que a experiência de alguém, e que isso seja libertador na sua vida, não permita que a experiência de alguém se torne uma ferramenta de abuso, de desânimo, de manipulação ou de obrigação sobre você. Que você não permita que a entrega de alguém venha diminuir a sua entrega ao Senhor. Não seja levado por isso. Eu não sei quem é você, mas eu sei que tem pessoas aqui que precisam se libertar de experiências que outras pessoas viveram e começar a entender que você é um no Senhor. Você não precisa viver igual a pessoa que está do seu lado. Você não precisa enxergar igual a pessoa que está do seu lado. Você precisa viver aquilo que Cristo te chamou a viver. E o propósito de cada um aqui é diferente. O chamado de cada um aqui é diferente, irmão. Temos que parar de buscar as experiências do irmão, da irmã, e começar a buscar as nossas próprias experiências. Eu lembro um tempo que eu fui morar fora, irmãos, e uma das orações que eu fiz quando eu fui é: Senhor, se de fato esse negócio que meu pai sempre me obrigou a ir para a igreja, ser crente, se de fato isso é verdade, eu não quero ter mais as experiências que meu pai contava. Eu não quero mais conhecer o Deus do meu pai, mas eu quero que o Senhor se apresente como o meu Deus, as minhas próprias experiências. Eu não quero viver somente de histórias, mas Deus, da sua vontade, com a sua porção, que eu venha viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque muitas vezes a gente fica preso querendo viver a mesma coisa que o irmão, mesma coisa que a irmã, e o nosso mesmo a gente não faz. Foi o que Ananias fez. Ele fez o que Deus chamou o irmão para fazer. Fala para o seu irmão e me ajuda a pregar: Deus tem algo para você. Não me copia não. Tá rindo, mas é verdade. Mas é verdade. Pedro, ele estava dizendo: Ananias, não faça o que Barnabé fez, cara. Por que você não fez o que Deus te chamou? Por que você não foi guiado pelo Espírito de Deus? Você deu lugar para Satanás, cara. Você deu lugar para Satanás. Você foi levado pelo Espírito dos homens. Para Barnabé, irmãos, Deus pediu a propriedade, ok. Talvez para você ele não vai pedir, mas talvez para você ele vai pedir a propriedade, o carro e a sua vida vivendo ministerialmente lá no Congo, como missionário. Para cada um Deus tem algo, irmãos. Entenda isso. O que Deus quer de você? O que Deus te chamou? Qual é a sua verdadeira adoração? Não aquela que a atmosfera, porque aqui, irmão, embrasa, o negócio dá inflamada. Atmosfera, luz baixinha, musiquinha de fundo, bateria. Mas qual a sua verdadeira adoração na segunda-feira? Qual é a sua verdadeira adoração na terça? Sem microfone, sem luz, sem musiquinha de fundo. É isso que o Senhor está falando aqui, irmãos. Será que você está preparado para um sermão como esse? Mas pastor, se eu não dizimar eu vou para o inferno, irmãos. Não temos base bíblica para isso. Não salva ninguém, então eu não vejo um respaldo para dizer que vai condenar. Talvez isso que eu vou falar agora, talvez você nunca escutou em nenhuma igreja. Você pode pensar: ah, então é por isso. Eu não sou obrigado, né? Eu vou destinar outra coisa. Se você pensa assim, irmão, se você passa isso por você, é exatamente isso que o dízimo faz. Ele não condena ou salva, mas ele revela que tipo de crente você é. Quando você, sabe, faz muita conta. Evangelho, irmão, é quebrar calculadora. É isso que o Senhor chamou. Não é mais conta. Eu quero, você é todo meu. Gálatas 6:7 diz: de Deus ninguém se zomba. Você pode zombar, tirar uma com a cara do seu pastor, cara do seu líder, com a cara da igreja. Mas com Deus, o texto diz: ninguém se zombe. E continua: aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Sabe, irmão, dízimo não é obrigação, mas é demonstração de que você de fato vive uma nova natureza em fidelidade e generosidade com o Senhor. Entenda e seja de uma forma lúcida. Da mesma forma, irmão, o fato de você saber que não é obrigação que você tem que ofertar e dizimar,
Entenda, irmão, que é só uma oportunidade que nós temos de mostrarmos quão generosos e apaixonados pelo Senhor nós somos. Não faça por obrigação, faça por coração, porque você entendeu, não porque pedem, mas porque você faz parte. Eu faço parte, eu entendo que tudo que eu tenho é do Senhor, eu entendo que o meu trabalho é do Senhor, eu faço parte. Você está preparado mesmo, irmão, para um sermão como esse? Nós vamos entrar um pouco mais fundo. Ananias tentou enganar então, conforme o texto que a gente leu, e eu tiro uma outra lição. Não entre na fila do tudo, se você não está disponível para entregar tudo. Não entre na fila do bichão, se você não está disponível para entregar e ser o bichão que Deus quer fazer na sua vida. Não viva de aparência. Entra, ou melhor, base. Assuma compromissos e responsabilidades com Deus que você está disposto a cumprir. Faça aquilo que você está decidido a fazer. Aquilo que você tem certeza que você foi chamado. Não faça as coisas por oportunidade. Não faça as coisas por atalhos. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não seja levado pela aparência, Ananias. Foi pela aparência, Ananias, querendo ser uma referência no meio, quando na verdade faltava essência, faltava verdade. E como o texto diz, você pode achar que engana homens, Ananias, mas o Senhor sabe. Seja honesto, Pedro estava falando. Seja honesto. Seja honesto. Honestidade, irmãos, vem antes da generosidade. Não queira ser lembrado pelo seu bolso. Não queira ser lembrado pelo tanto que você pode entregar. Mateus 5:37 vai dizer que o seu sim tem que ser sim, e o seu não tem que ser não. O que passa disso vem do maligno, irmão. Não entre, base, naquilo que não é para você. Não entre naquilo que não é para você. Pense antes de se comprometer em algo. Pense antes de falar. Não prometa coisas que você sabe que não está disposto a cumprir. Não queira mostrar uma espiritualidade quando você sabe que você não tem verdade. Não queira. Tenha menos dons, mas busque mais caráter no Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, irmãos. Menos dons, mais caráter. Eu posso ouvir um amém? Escute, eu quero confessar um pecado a vocês agora. Como vocês sabem, existem pessoas que fazem jejuns monstruosos, que dá até aquela inveja santa e fala: Senhor, como consegue? Como consegue? Só água, às vezes sem nada. E para falar, um dia eu fui tentar entrar nessa, irmão, e eu falei: eu vou para cima, eu vou fazer esse negócio, quero ver qual que é. Os caras entram, eu vou entrar também. E imaturidade minha, irmão. Imaturidade minha, porque eu trabalho igual um louco. Eu faço treinos de alta intensidade. Eu faço diversas reuniões, muita coisa. Eu fico falando o tempo todo. Irmão, quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso? No fundo eu só queria mostrar. Sabe aquele negócio assim? Já fez um jejum desses já? O pai já fez, eu já fiz. No fundo era só isso. No fundo era só isso. Ou seja, uma motivação errada. Um valor honesto. Ananias estava entregando o que ele tinha diante do Senhor. Uma verdade, mas com uma motivação errada. Quantas vezes nós somos levados a fazer isso? Queremos fazer só para mostrar. Ananias só queria impressionar. Só isso que ele queria. Sabe, irmão, conduta e decisão nobre é lindo, mas tem que vir junto com uma essência, com uma verdade. Não adianta. E eu já estou caminhando para o final. O texto diz que Safira fez um acordo com seu marido para enganar ele no versículo 2. O texto vai dizer que ela estava ciente de tudo. Escute isso. Não faça acordos ou alianças com quem não respeita Deus e o Espírito Santo. Não faça acordos e alianças com quem não tem respeito com o Senhor, irmão. Cuidado com as mesas que você tem sentado, eu não sei quem é você. Cuidado com os apertos de mão que você tem dado.
Cuidado com os sims que você tem dito. Muito cuidado, base, com as propostas do diabo, com as mesas que ele tem ofertado. Saiba, irmãos, existe uma grande riqueza na simplicidade, irmãos. Existe uma grande riqueza na simplicidade. Não permita que acordos, não permitam que propostas sejam fechados, mesmo sabendo que elas estão negociando seus valores, seus princípios. Mas pastor, eu vou ganhar muito dinheiro. Perca dinheiro, mas mantenha sua honra, sua dignidade no Senhor. Não seja levado pelas coisas, irmãos. Não seja levado, não se venda pelo dinheiro, não venda seu ministério, não venda sua família. Não venda, irmãos. Perca convites e oportunidades, mas não perca os seus valores. Não perca a sua fé. Perca propostas, mas não perca o seu propósito no Senhor. Você sabe quem é que eu estou falando? Eu não sei, irmão, mas que você tenha mais desejo em, se necessário for, decepcionar pessoas do que decepcionar o Senhor. Fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. O maior sucesso de um homem, irmãos, é ele ser bem sucedido naquilo que ele não foi chamado para fazer. Esse é o maior fracasso que um homem pode ter. Ele ser um estourado naquilo que ele não foi chamado para fazer. Você pode dar um glória a Deus? Eu creio, irmãos, que uma noite como essa, o Senhor está buscando verdade em nosso meio. Uma noite como essa, onde nos assentaremos à mesa com o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz que cada um examine a si mesmo. Não faça porque a pessoa do lado está fazendo. Não faça porque alguém está conduzindo ou porque é uma data. Cada um examine a si mesmo. Como estamos diante do Senhor, irmãos? Como estamos? Esse texto ele mostra que eram irmãos. Eram pessoas que viviam a vida do dia a dia da igreja, assim como eu e você. Vivíamos essa vida ordinária, um dia após o outro. E mesmo assim, eles não tinham verdade, mas eles eram comprometidos. Será que existem pessoas assim também? E o Senhor, para a glória e pela sua infinita misericórdia, Ele permite-nos sermos ministrados em amor essa noite, porque Ananias e Safira não tiveram essa oportunidade, foram fulminados. Quantas vezes nós vivemos uma brincadeira, um oba-oba, tudo de qualquer jeito, sabe? Poucas passagens bíblicas você vê uma possibilidade assim, de Safira não ter se rendido à proposta que seu marido tinha feito. Ela estava ciente, ela poderia não ter participado. Que você saiba com quem você tem feito acordos, com quem você tem feito contratos. Que em nome de Jesus, irmãos, que em nome de Jesus possamos viver a verdade do Senhor. O Senhor espera homens e mulheres de verdade. Ele busca os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros, irmãos, são aqueles que não são levados pelo ambiente, mas são guiados por um propósito no Senhor. Amém? Estou caminhando para o fim, eu queria que você se colocasse de pé. Hoje é uma noite de ceia. Como eu disse, iremos nos assentar à mesa do Senhor. Um momento de comunhão, de mesa. E a mesa do Senhor, ela não é um lugar de condenação. A mesa do Senhor, irmãos, é um lugar de decisão. É uma decisão que precisa ser tomada. A mesa do Senhor é uma oportunidade que abre para o pecador voltar ao arrependimento, para que ele possa se alinhar com o Senhor. E eu creio que uma noite como essa, uma mensagem como essa, são filhos que precisam se reconciliar e firmar um compromisso, firmar mudanças com o Senhor. Não faça, ou melhor, não seja guiado por pessoas, não seja guiado pela atmosfera que será envolvida essa noite, não seja guiado pela atmosfera, sabe, irmãos? Decida hoje alguém de fato, não ser somente um homem, uma mulher que toma uma ceia uma vez por mês, mas um homem, uma mulher que quer viver uma comunhão diária e
verdadeira com o Senhor, dia após dia. De verdade com o Senhor. Pastor, às vezes você está aqui, e queria que todos agora fechassem os olhos. Às vezes você está aqui e está, pastor, estou zoado. Mano, não estou legal, eu estou vivendo uma mentira. Eu sei a mentira que eu estou vivendo. Às vezes a minha esposa não sabe a mentira que eu estou vivendo. Às vezes o meu marido, a minha empresa não sabe a mentira que eu sou. Saiba que essa noite o Senhor está preparando para que você decida entrar em uma verdade. Decida hoje parar com essa palhaçada. Decida hoje se arrepender. Arrependei-vos, base, pois é chegado o reino de Deus. Iremos ceiar, irmãos, é como um selo. Ceia essa noite a partir de uma decisão de viver uma mudança verdadeira no Senhor. Queira viver essa mudança verdadeira no Senhor, irmãos. Que você possa se assentar na mesa junto com a gente. Nós iremos tomar a ceia. Pastor, mas quem pode participar? Todos aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador. Aqueles que entenderam o sacrifício da cruz. Sabe, irmãos, não sou eu, não é a instituição, não é a igreja que deve ficar colocando regra. Pode. Ó, você aí, não. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele diz, cada um, examine a si mesmo. E não examine, não, eu estou zoado, então eu não vou tomar. Não, irmãos. Eu estou zoado, Senhor, eu me arrependo, Pai. E hoje eu decido ser um homem. Hoje eu decido ser uma nova mulher. A pior coisa que um crente pode fazer é não tomar ceia e estar vivendo em pecado. Na verdade, isso é a maior piada. Não, eu não vou tomar porque eu estou vivendo em pecado. Não, irmão, você está brincando, irmão. Por muito menos. A irmã lá, a Safira e o Ananias foi fulminado. Que tenhamos um compromisso, irmãos. Igreja não é um lobby. Igreja não é um lugar de pessoas se sentirem bem. Mas é um lugar, irmãos, de glorificarmos o nome do Senhor, glorificarmos aqui aos domingos, mas glorificarmos na segunda-feira, glorificarmos na terça-feira, que pessoas fora daqui possam ver, irmãos, as obras do Senhor através daquilo que nós vivemos. Digo, irmão, então cada um examine a si mesmo. Este é um momento claro, particular, íntimo a todos nós cristãos. Se você não é um cristão ainda batizado, me procure no final. Independente da sua comunidade local, você é muito bem-vindo para ceiar com a gente. Mas entenda o que de fato significa um momento como esse. Enquanto iremos adorar ao Senhor agora, eu quero te convidar, você vai receber esse kit, mas que você tenha o seu tempo com Deus. Não seja levado pela música que será cantada, não seja levado por essa atmosfera, mas fale com o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Abra o seu coração agora, coloque as cartas na mesa. Ele quer a verdade. Ele quer a verdade, talvez que você sabe o quão escondida está. Não deixe, irmãos, a distração das crianças roubar esse momento. Que em nome de Jesus, você faça aquilo que você precisa fazer essa noite. Hoje é uma noite de decisão, igreja. E nós iremos iniciar o serviço da ceia, em nome de Jesus.